para vocês depois ali no Classroom, certo? Classroom todos sabem como acessar porque receberam um convite, né, da sala de aula no Classroom, que inclusive, né, é um meio através do qual vocês devem acessar o Google Meet, né, que é esta nossa aula ao vivo. Então os slides, a aula, né, o contrato pedagógico também vai ser gravado. E aí ao final, né, quando tiver a conversão dos vídeos, eles são disponibilizados ali na aba Atividades do Classroom, vai aparecer para vocês lá o tópico, né? Vídeo do contrato pedagógico vai ser disponibilizado ali. Vídeo, né, da aula ao vivo também vai ter um tópico ali, vai estar o vídeo da aula disponível ali para vocês assistirem novamente, né? Quem quiser fazer download, enfim. Eventualmente, claro, né? Precisar estudar, né? Através dessas videoaulas aí, elas sempre estarão disponíveis ali para vocês. Os slides, tanto do contrato pedagógico quanto da aula, também são disponibilizados para vocês ali no Classroom, na aba Atividades. Vocês vão ali vão procurar os tópicos, né? Slides do contrato pedagógico. Depois que a gente tratar dele, eu vou disponibilizar ali. Slides da aula de hoje, né? Também é a mesma coisa, né? Vai estar ali slides da aula 1, 2, 3, né? Slides da aula 3, 4, enfim, conforme a sequência de aulas, vai estar sempre nesse tópico, né? De slides das aulas ali para vocês, conforme vai acontecendo as nossas aulas, tá? Muito bem. Muito embora eu tenha feito aquele vídeo de apresentação, né? Muitos ainda não fizeram essa atividade, não assistiram também a minha apresentação pessoal. Vou apresentar rapidamente, claro, pedindo, né? Que quem não fez o vídeo de apresentação faça, me envie, ainda dá tempo. E assista a apresentação que eu fiz lá, tá? Nossa disciplina de matemática financeira é uma disciplina do segundo ciclo, tem uma carga horária, né, menor em relação às demais disciplinas. A matemática financeira e a gestão da qualidade, né, são as duas que a gente vai fazer agora no final do ano. Elas têm uma carga horária menor, a gente já vai ver ali os dias de aula. Meu nome é professor Luciano Silveira, eu tenho uma formação em graduação, né, em administração e tenho uma pós-graduação em docência do ensino superior e também uma pós-graduação em engenharia de produção e serviços, tá? Uma na área de gestão, outra na área de ensino, né? Graduação, então, na área da administração. Por isso eu, então, estou trabalhando, né, com vocês no curso de administração no segundo ciclo. Também trabalho com o curso de RH no segundo ciclo. Tanto um curso quanto o outro, né, trabalho com todas as disciplinas, tá? Da administração do segundo ciclo, todas elas, RH segundo ciclo, todas elas. No primeiro ciclo, que é o ciclo comum a todos os cursos, né? Aí eu trabalho também com o primeiro ciclo, trabalho com todas as disciplinas lá do primeiro ciclo também. Alguma disciplina ou outra de contabilidade, de logística, de marketing, mas muito raramente, né? Meu foco principal é sempre esses dois cursos e as disciplinas do primeiro ciclo, tá, gente? Então, alguns de vocês que estão aqui na turma, né, já estão aí acostumados comigo, porque já estávamos juntos, né, algumas disciplinas, alguns de vocês, durante o sábado, né, do segundo ciclo, tá? Aí tem gente nova entrando, né, que ainda não teve aula comigo, mas a grande parte aí já tivemos contato, já conhece mais ou menos essa dinâmica, né, de aulas, mas de qualquer forma, né, faz parte a gente apresentar o contrato pedagógico, os detalhes do funcionamento das nossas aulas, justamente porque eventualmente sempre tem aluno que está entrando na turma, né, vindo para o sábado integral aí ter aula. Então vamos lá, gente. Material da disciplina. Nosso material, né, o local oficial aí do nosso material é no Moodle, né, ead.qi.edu.br. A gente digita esse endereço aí na nossa barra de navegador, né, da internet, dá um enter e vai abrir a página inicial do nosso Moodle, né. Quem acessa pelo computador, a página fica similar a essa aqui, né. Pelo celular é bem parecido também. Tem que digitar o seu usuário, senha, clicar em acessar, vai logar, ou seja, vai aparecer o nome de vocês aqui, indicando que vocês estão logados, né, na parte superior direita.
Aí vocês vão acessar, né, o curso de vocês, administração, vão acessar a disciplina matemática financeira, e vocês vão ter acesso ao material da disciplina. Apostila, plano de ensino, né, guia do aluno. Inclusive, o guia do aluno é o arquivo mais importante para hoje, né? Claro, junto com a apostila, mas o guia do aluno, por quê? No guia do aluno vão ter as datas das atividades avaliativas, né? Então, como vocês bem sabem, elas têm uma data para começar e uma data para terminar, e na data que termina tem um horário que encerra. Então, muito importante para não perder esses prazos, já pegar uma folhinha, um caderno e anotar, né? Nessa disciplina, são apenas duas avaliativas da N1 no Moodle. Avaliativa 1 no Moodle da N1, 2 pontos. Avaliativa 2 da N1 no Moodle, 2 pontos, são 4 pontos. Tá? Então fiquem atentos aos prazos, façam as atividades, anotem, justamente para não perder esses prazos. Tá? Me preocupa bastante aí quando vejo que vocês estão perdendo os prazos das avaliativas, porque é um risco, né? Com relação à nossa aprovação, porque a média final é 6, né? E são 4 pontos importantes da N1 aí. No Moodle, sobretudo, né? Nessa disciplina de matemática, né? A gente tem apenas duas avaliativas da N1, tá? Nosso calendário de aulas, gente. Nosso sábado integral, então. Nós temos a aula 1 e 2 para ver hoje pela manhã. A aula 3 e 4 para ver na parte da tarde, né? São os conteúdos correspondentes à nossa apostila. Vocês sabem que a apostila está dividida por aulas, né? Então a gente vai ver o conteúdo 1 e 2 da apostila na parte da manhã, 3 e 4 na parte da tarde. O formato da aula, quem já estava está acostumado, né? A gente faz a primeira parte com conteúdo, trabalhando aqui ao vivo o nosso conteúdo, a gente faz um intervalinho após o conteúdo de 15 minutos, e na volta do intervalo a gente continua ao vivo aqui, né? Mas continua com atividades no Classroom. Então eu vou propondo atividades no Classroom, vocês vão fazendo, conforme vão surgindo dúvidas, perguntas sobre a realização das atividades, alguma dificuldade, né? A gente vai tratando aqui ao vivo, né? Então, agora, nessa disciplina é cálculo, né? Vai ter matemática. Aí vai ter uma atividade lá de cálculo. Ah, professor, não entendi, não consegui chegar no resultado, né? O meu deu diferente. E a gente vai tratando aqui caso a caso ao vivo. Quando a maioria de vocês tiver respondido a primeira atividade, eu passo para a segunda atividade. Tá? Então sempre vai ter um intervalo entre uma e outra, sempre esperando que a maioria tenha respondido. Agora, por exemplo, tem 9 conectados. Quando ali 6, por ali, a maioria tiver já respondido a primeira atividade, eu vou para a segunda. Tá? Então essa é a dinâmica das nossas aulas. Nunca tem um número certo de atividades nessa segunda parte, sempre depende, né, da velocidade de vocês, né, na hora de fazer essas atividades. Se demorarem um pouquinho mais, se a gente precisar, né, esclarecer uma quantidade maior de dúvidas aí, provavelmente, né, vai ter menos atividades. Se vocês conseguirem, né, resolver mais rápido, provavelmente vai ter um número maior de atividades, aí vai depender do nosso andamento, tá? Então hoje é isso, né, dia 28/11. No dia 5/12, na parte da manhã, a gente fecha o conteúdo com a aula 5 e 6, tá? Na parte da manhã a gente vai estar fechando o conteúdo. E também, né, é no dia 5/12, a entrega do nosso trabalho disciplinar, tá? Que são os outros 5 pontos da N1. A gente já viu ali que 4 pontos vêm das atividades avaliativas da N1 lá no Moodle, tá? Que é 2 pontos cada uma. Essa atividade do trabalho disciplinar vale 5 pontos na N1, para fechar os 9. Essa atividade, ela é feita no Classroom, tá, gente? Ela ainda não aparece para vocês, vou colocar agora, já para ficar desde já disponível para vocês, tá? Ela vai estar, então, na barra atividades. Sempre quando se posta, primeiro aparece no mural, né? Mas ele vai indo em sequência, ali, como se fosse uma timeline, e vai ficando para baixo. Então, aqui no mural, acontece dessa forma. Mas ali na barra atividades, fica tudo organizado por tópico, né? Então, sempre que vocês precisarem acessar o trabalho disciplinar, vão ali na barra atividades, procurem ali o tópico trabalho disciplinar da N1, né? 5 pontos, e ele vai estar ali disponível para vocês, tá? Já estou colocando ele aqui agora, para vocês terem acesso, poderem olhar o arquivo do trabalho, enfim.
né, ter uma ideia do que precisa fazer, tá? Então, o trabalho é para fazer no Classroom. Então, vocês não precisam baixar um arquivo, vocês não precisam me enviar um arquivo, ele já está aqui no Classroom, aí vocês acessam, né, com o login usuário de vocês. Então, o trabalho que vocês olham aí no Classroom é o trabalho de vocês, é o arquivo de vocês, né? Cada aluno tem o seu arquivo do trabalho. Então, vocês vão clicar ali na atividade do trabalho disciplinar, vai aparecer ali o arquivo do trabalho no formato Google Documentos, significando que vocês não precisam ter nem o Word no computador, né, nem o Word no celular. Ele já vai abrir no formato de documento do próprio Google no navegador de internet de vocês. Totalmente editável. Vocês vão colocar ali o nome do professor, o nome de vocês, a data, vão ler a descrição do trabalho, enfim, as informações que pede, e vão fazer ali 4 questões de cálculo, tá? Então, o arquivo já está aqui, né, completo ali, na barra atividades do Classroom. Essas 4 atividades de cálculo, tá, que vocês devem fazer, já está inclusive ali, né, no trabalho, diferentemente das atividades avaliativas e da prova, né, no trabalho já aparece com as fórmulas que vocês vão precisar utilizar, tá? Então, precisam desenvolver o cálculo, demonstrar o desenvolvimento do cálculo aqui no trabalho, e, claro, a resposta encontrada, né, a resposta final encontrada. Depois de desenvolver os 4 cálculos, vocês vão clicar, né, na caixa de entregar, tá? Enquanto vocês estiverem desenvolvendo o trabalho e não clicarem na caixa entregar, eu não vou receber, né? Não vou ver o que vocês estão fazendo. Tá? Então, digamos que vocês, com a aula de hoje, vocês consigam fazer, pelo menos aí, né? Já das 4, consigam fazer 3 delas, tá? Aí da parte da manhã, né, da semana que vem, consigam terminar a última que falta para entregar até o final da tarde, né, do dia 5, o trabalho disciplinar, tá? Feito todo o trabalho, vocês vão entregar. Mas enquanto estiver desenvolvendo, né, não consigo ver o que vocês estão fazendo, não está entregue, tá? Ele automaticamente, né, vai salvando aqui o que vocês vão digitando, né? Então, já digitei ali a primeira, digitei a segunda, ele vai salvando automaticamente. Aí vocês saíram, voltaram depois, vai estar ali o que vocês digitaram, faltando digitar o restante do trabalho, tá? Dá para fazer em dupla? Podem. Né? Quer fazer em trio? Pode fazer. Dupla até 5? Pode. Mas cada um vai fazer a sua entrega, ou seja, cada um vai ter que entrar no trabalho, digitar suas respostas e marcar a caixinha lá de entregar, tá? Inclusive, eu tenho aqui 2 arquivos, né, passo a passo, demonstrando ali onde vocês vão encontrar essas caixinhas, né, de entregar ou marcar como concluído, tá? Eu já vou também colocar disponível para vocês ali no Classroom. São 2 arquivos em PDF. Um para quem está usando o celular, né? E aí precisa encontrar ali a caixa de concluído, marcar como entregar. E outra para quem estiver fazendo pelo computador, tá? Porque eventualmente sempre surge dúvida, né? Um ou outro aluno que ainda não está acostumado, né? Nunca fez dessa forma, enfim. Então tem um tutorialzinho ali, um passo a passo, que também já deixo disponível ali no Classroom para vocês olharem depois, tá? Então o trabalho está ali disponível, fiquem à vontade aí para dar uma olhada nele. Como eu disse, não precisam baixar o arquivo, não precisam me enviar um arquivo, vocês não precisam ter Word nem no celular nem no computador, né? O arquivo já está ali no Classroom, no formato Google Documentos, é só vocês abrirem ele e ir construindo o trabalho, e ao final marcar na caixa de entregar, porque aí eu vou receber. Quando eu receber, eu vou olhar ali o trabalho de vocês, fazer a correção, vou atribuir uma nota e vou clicar lá em devolver. Então, em algum momento, depois que vocês entregarem, vocês vão receber esse trabalho com a mensagem devolvido, né? Trabalho disciplinar devolvido, significando que eu corrigi e atribuí uma nota. Aí vocês podem entrar nele e verificarem qual foi a nota que ficar no trabalho, tá, gente? Em relação ao trabalho, gostaria de fazer alguma pergunta? A Mayara colocou aqui uma coisa no chat, não tinha visto, deixa eu dar uma olhada. Sora, eu tenho um compromisso sábado que vem,
à tarde, não vou conseguir participar da revisão, mas a prova eu tenho até às 16 para fazer. Isso, a prova é à tarde, né? Sábado que vem, das 13 às 14, a gente vai fazer uma revisão, né? De conteúdo aí, nos preparando para essa prova. A prova vai começar às 14, tá? E aí tem até às 16 horas para fazer, né? Encerrando então às 16 horas, né? Certo? Como é matemática, em geral, tá? O tempo de prova para vocês fazerem é 1h30, né? Então, recomendo começar às 14, né? Para não ficar, de repente, com pouco tempo para fazer a prova, né? Tá? Não sei se respondi a tua pergunta, Mayara. Ok? Mayara mandou um ok no chat aí. Obrigado, Mayara. Aos demais, pessoal, estávamos falando sobre trabalho disciplinar. Ficou tranquilo, entendido? 5 pontos na N1, é para fazer no Classroom, podem fazer em dupla se quiserem, em trio, mas cada um vai fazer a sua entrega. Ele é no Classroom, a entrega é feita por ali, desenvolvido por ali. Tudo tranquilo em relação a isso? Silêncio total. Estão dormindo ainda? Tem gente que está dormindo? Vamos tomar um café, gente. Né? Esquenta uma aguinha ali, põe um cafezinho do lado aí, vai tomando para acordar. Sei que sábado é difícil, né? Ô, professor, aí no caso as aulas terminam no próximo sábado? Desculpa, não ouvi a tua pergunta. Ou no caso as aulas terminam no próximo sábado? Isto, conforme está o nosso calendário aqui, tá? Começamos neste, sábado que vem continuamos de manhã, à tarde já é prova, Ah, tá. tá? Obrigado pela pergunta, Vanessa. Então, como nós estamos vendo, nós estamos tratando aqui do nosso calendário, é isso, né, gente? Então, a gente falou aí que hoje, né, aula 1 e 2 de manhã, 3 e 4 de tarde, no dia 5, na parte da manhã, aula 5 e 6. Temos o trabalho de disciplinar para entregar, né, no dia 5. No dia 5 a gente sabe que ele vai até as 23h59, né? Mas eu peço que vocês entreguem antes, tá? Trabalho, para mim poder corrigir aí, ainda entregar para vocês, né? Nesse momento aí, antes da prova, inclusive, né? E quando vocês forem fazer a prova de tarde, vocês já me entregaram o trabalho, né? Completo, tá? Como falamos, então, na parte da manhã vai ser aula 5 e 6. Na parte da tarde do dia 5, João Pedro conectando agora. Bom dia, João Pedro. Adriano, bem curta essa matéria. Isso aí, Adriano, conforme a gente estava comentando, né? São as disciplinas, as duas mais curtas aí do segundo ciclo, é a matemática financeira, né, e a gestão da qualidade. Bem parecido com o que aconteceu lá no primeiro ciclo, né? Quando fizeram, tinha lá o SM Planejamento Estratégico, né? Que eram as duas disciplinas mais curtas do primeiro ciclo. No segundo, nós temos essas duas aí que são mais curtas, né? Então, é essa matemática financeira e na sequência a gestão da qualidade é a mesma coisa, tá? Então, no dia 5, parte da manhã, a prova. Temos que entregar o trabalho disciplinar também, de preferência antes da prova, para a gente poder fazer a correção, entregar a nota para vocês. 13 horas, nós vamos ter uma revisão, né? Nos preparando para a prova. Então, uma horinha ali de revisão, né? Das 13 às 14. Às 14 horas, inicia a prova no Moodle. Então, encerra a nossa revisão. Vocês vão receber, eu vou colocar no Classroom as instruções de prova, né? Então, talvez a gente encerre a revisão um pouquinho antes das 14, para dar tempo aí, né, de fazer essa postagem para vocês, das instruções e código da prova. Vocês vão ler as instruções, vão pegar o código da prova e aí vão lá acessar o Moodle, né? ead.qi.edu.br. E ali abaixo das atividades avaliativas da N1, atividade avaliativa 1 e 2, que são só duas nessa disciplina, vai aparecer a prova final, tá? Ela vai estar aberta só a partir das 14. Aí vão inserir a senha que foi dado para vocês, claro, vão clicar na prova, ela vai pedir a senha, vocês vão colocar e realizar a prova,
que em geral, quando é matemática, quando tem cálculo, a prova é de duração de 1h30. Ou seja, tem tempo, né? Começa às 14, termina às 16 horas, então 1h30 está dentro desse intervalo de prova aqui, que acontece à tarde, tá? A minha ideia é, conforme vocês vão terminando a prova, né? Já vai entrando a nota que vocês tiraram na prova no sistema, e aí eu já vou fazendo as médias e publicando, né, as médias finais, tá? Então, a partir das 14 é somente a prova, tá? E aí, então, eu vou fazendo as médias finais ali e vou postando as médias que vocês ficaram. Claro que quem demorar mais para fazer a prova, né, ficar lá para o final, né, terminar só no finalzinho, ali perto das 16, vai acabar recebendo, né, essa nota mais tarde, porque aí eu demoro um tempo ainda para fazer as médias, né? Tá? Esse é o nosso calendário da disciplina de matemática financeira, certo? Dúvidas, perguntas sobre o trabalho, atividade avaliativa da N1, trabalho no Classroom, as avaliativas da N1 no Moodle, prova final no Moodle, conteúdo que a gente vai trabalhar, tranquilo, gente? Acredito que sim, né? Quando tiverem qualquer dúvida, né? Qualquer pergunta, fiquem à vontade, tá, gente? Não deixem aí de participar, enfim, de questionar, tá? Esse é o nosso momento aí para isso, tá? Muito bem. Conteúdo que a gente vai tratar nessa disciplina. Hoje, vamos ver aí alguns elementos introdutórios na matemática financeira, faz parte aí do nosso conteúdo da aula 1. Rever ali porcentagem, conceito de juros, juro simples, juro composto, aumentos e descontos excessivos. Isso na parte da manhã, tá? Na parte da tarde, a gente vai ver as rendas antecipadas, rendas pós-antecipadas e rendas diferidas. No sábado que vem, na parte da manhã, a gente vê os tipos de amortização. Amortização saque e amortização price. E aí sim, na parte da tarde, aí é a revisão e prova, certo? Então essa é a nossa sequência, esse é o conteúdo da nossa disciplina. Como falamos já, são duas avaliativas apenas, 2 pontos cada uma, na N1. E elas têm aquele prazo que a gente comentou para acontecer, né? Os prazos estão no guia do aluno, e a minha recomendação para vocês é anotem esses prazos no caderno, numa folhinha, né? Abram um arquivo do guia do aluno e vejam lá. Atividade avaliativa 1 começa tal data, termina tal data. Avaliativa 2 começa tal data, termina tal data e tal horário encerra. Justamente para não perder, deixar isso visual do ladinho aí onde vocês estudam, né? Essas anotações, porque sempre que vocês estão por ali, dão uma olhada e lembram o que tem que fazer e o prazo é aquele ali, né? Justamente para não perder esses 4 pontos importantes aí da N1, né? Para não correr nenhum risco de reprovação, tá? Como a gente vai estudar? Então, resumidamente, né? Como comentamos, primeira parte, construção da base teórica, construção do conteúdo através da aula ao vivo no Google Meet. Segunda parte da aula, depois a gente fazer um intervalinho, atividades, exercícios do conteúdo daquela aula que a gente viu ali no Google Classroom, tá? Que é a nossa sala de aula virtual. Enquanto a gente estiver fazendo aquelas atividades ali na segunda parte, a gente permanece ao vivo aqui, né? Principalmente para tirar dúvidas, perguntas, interações, dificuldades na realização das atividades que estiverem acontecendo. Sempre coloco que esse segundo momento eu considero o mais importante da aula, porque é ali que vocês vão encontrar, né, as dificuldades de fazer na prática, né, os cálculos que a gente viu, os exemplos, né, a explicação teórica. E aí sim que a mágica da aprendizagem acontece, porque a gente tem a dúvida, né, faz a pergunta, corrige ali o erro que a gente estava cometendo no cálculo, porque não estava encontrando a resposta, e a gente consegue andar de uma forma a progredir a nossa aprendizagem, tá? Se a gente não fizer os exercícios, né, a gente vai se deparar com essa dificuldade na hora de fazer uma atividade avaliativa, na hora de fazer uma prova,
e aí não é legal, né? Então é importante fazer os exercícios com consciência, né? Sem chutar as respostas, realmente fazer o esforço de cálculo, tá? Bruno conectando agora. Bom dia, Bruno. Então, outra recomendação é, tem um caderno aí do lado para vocês, ou algumas folhinhas para vocês fazerem o desenvolvimento dos cálculos, tá? Claro que vai ser necessário uma calculadora, né? Pode ser uma calculadora física mesmo, né? Científica, que tenha pelo menos a tecla de potência ali que a gente vai precisar, ou pode ser a calculadora virtual aí no celular, uma calculadora no computador científica, claro, também, para poder fazer potência, né? Para a gente dar conta de fazer os cálculos, tá? O processo avaliativo que a gente acabou de falar, ele também faz parte do processo de estudo, que ele exige, né, de nós que a gente se prepare para fazer esses testes, essas avaliações, esses trabalhos, né? Então, compõe o processo de estudo, né? Ele provoca esse processo de estudo. Né? Então, claro, né, que se a gente for para um processo avaliativo, né, ou fazer um trabalho disciplinar sem pesquisar, sem estudar, né, a gente pode ter um resultado que não gostaria, né? Então, a provocação, né, das atividades que valem nota é essa, né? Esse é o principal elemento, né, e a justificativa para que existam atividades, né, e trabalhos e provas, né, valendo nota, e a gente tem que ter uma média no mínimo para ter uma aprovação. Significa que eu estudei, eu adquiri aquele conteúdo, né, ele faz parte da minha aprendizagem, e eu consigo demonstrar isso através do processo avaliativo, tá? Então, a nota é consequência, né? O fundamento, né, do processo avaliativo é provocar o estudo, né, a aprendizagem, certo? Então vamos nos preparar para esses processos, sempre com consciência, né, com estudo, tá? Bom, para a nossa aprovação, o que a gente precisa? A gente precisa da média final 6, e a gente precisa da frequência de 75%. Como são 2 sábados, né, esse e o próximo, né, então espero que todo mundo tenha 100% de frequência, né, até porque é uma disciplina bem curta, né, se a gente tiver uma falta aí, a gente já vai ficar infrequente, né. A média 6 é a nota da N1 mais a nota da N2, divididos por 2. A gente ficou com 10 na N1, 10 na N2, dá 20, divide por 2, média final 10, né, é o que a gente espera aí para todos vocês. Então esse quadro aqui organiza de uma forma resumida tudo aquilo que a gente já falou do processo avaliativo, tá, gente? Então, retomando rapidinho, atividades avaliativas da N1, que é lá no Moodle, são apenas 2, vale 2 pontos cada uma, 4 pontos. Lá no Moodle, ead.qi.edu.br. Tem prazo e os prazos estão no guia do aluno, não percam os prazos. Trabalho disciplinar, 5 pontos, é no Classroom, vocês não precisam baixar arquivo nenhum, né, nem enviar arquivo. Vocês vão no Classroom/atividades, clicam no trabalho disciplinar, desenvolve todo ele ali, depois clica na caixinha de entregar lá, tá? Se não clicar na caixinha de entregar, eu não recebo, né? O trabalho que está ali no Classroom. Cada aluno tem o seu ali, pode ser feito em dupla, trio, enfim, mas a entrega é sempre individual, ou seja, cada um faz o seu ali, tá? Aspectos comportamentais, um ponto de participação. Um ponto de participação aqui na nossa aula ao vivo, né, e também com realização das atividades no Classroom. Então, em cada aula tem a aula ao vivo, mais as atividades do Classroom. Participou dos 2 momentos, fez as atividades, participou da aula ao vivo, um ponto de participação, fecha os 10 pontos da N1. Na N2, é a prova final lá no Moodle, ead.qi.edu.br, na tarde, né, do próximo sábado, a partir das 14 horas. Vale 9 pontos, um ponto que falta para fechar 10, também participação, né? Participou das aulas ao vivo, fez as atividades no Classroom, então um ponto aí em relação a isso, tá? Inclusive a presença de vocês é feita assim, né? Eu vejo aqui o registro de quem participou da aula ao vivo, vejo o registro de quem fez as atividades no Classroom e atribuo a presença na chamada da escola, tá? Mas eventualmente eu também coloco, né, um formuláriozinho de chamada, peço que todos sempre preencham, caso eu fique com dúvida aí
em relação ao nome que está lá na chamada e o nome que vocês estão usando aqui no Google Meet para fazer essa conferência, tá? Mas é importante vocês estarem presentes na aula ao vivo e realizar as atividades, tá? Faz parte aí do nosso processo avaliativo como um todo. Em relação a isso, gente, estão tranquilos? Tem alguma pergunta sobre essa parte aí do contrato pedagógico? Tudo certo. Tudo certo? Legal. Tudo certo, só. Legal. O Maiara também mandou no chat ali, tudo certo. O João mandou no chat ali, tudo certo. Muito bem, gente. Então, essa é a primeira parte do contrato pedagógico, processo avaliativo, datas, né? Guia do aluno, né? N1, N2, né? Fechamos aqui. Agora eu vou falar do Classroom, tá? Tem coisas importantes aí, né? Pontos importantes a gente observar ali das nossas atividades, né? Tarefas no Classroom, tá? Então, mural, né? Quando vocês acessam a sala virtual no Classroom, a primeira coisa que vocês vão visualizar vai ser o mural. Então, sempre que entra, a primeira coisa é a página mural que aparece. A página mural, ela funciona da seguinte forma. Ela é similar, semelhante a uma timeline de uma rede social. Por quê? Ela vai aparecer as postagens feitas, mas em ordem cronológica. Sempre no topo aparece a mais recente. E para baixo estão as postagens anteriores que ocorreram. Então a gente precisa usar aí o scroll do mouse para ver as postagens anteriores, ou o touch do celular para puxar a tela para cima e ver então elementos que foram postados antes. Essa aba mural, então, sempre no início de cada aula, né, às 9 horas, uns minutinhos antes das 9, como aconteceu hoje, eu publico ali, né, bom dia turma, segue o link da nossa aula das 9 horas e publico o link. Então vocês vão acessar a sala do Google Classroom para clicar nesse link, né, e acessar a nossa aula ao vivo, tá? Quem acessa pelo computador, o link normalmente já vai aparecer direto aqui junto com a postagem. Quem acessa pelo celular, às vezes aparece a parte inicial da mensagem e o restante do texto fica suprimido. Aí tem que clicar na mensagem para ela abrir tudo e mostrar o link, né? Para poder acessar a aula ao vivo, tá? Claro, tem que clicar no link ali para acessar. Muito bem. Na aba mural também vai aparecer as nossas atividades daquele segundo momento de aula, né? Em que a gente vai fazer atividades correspondentes ao conteúdo. Peço que façam com consciência, né? Sem chutar nenhuma das atividades, realmente calculando para verificar se a gente, né, tem alguma dificuldade, e aí faz a interação aqui ao vivo, né, para resolver essas dificuldades, né, de cálculo, para que a gente possa sair bem, né, nos nossos processos avaliativos. No perfil de vocês, perfil do aluno, na parte superior direita da atividade, vai aparecer o status dela. Ou ela vai aparecer atribuída, ou ela vai aparecer entregue e devolvida. Quando aparecer atribuída, significa que eu postei a atividade e ela foi atribuída ao aluno. E não foi feita ou não foi entregue ainda. Então, depois de entrar na atividade, fazer essa atividade, enviar o formulário, vocês têm que ir lá e clicar em entregar para ela mudar o status de atribuída para devolvida, entregue. Tá? E aí vocês conseguem, fazendo esse processo, entregar as atividades para mim que foram feitas durante a aula. Vocês querem fazer uma conferência, quero ver se a minha atividade realmente foi entregue depois que eu cliquei lá em entregar, né? Marcar como concluída. Volta no mural, atualiza a página e vê se mudou o status, mudou de atribuída para devolvido, tá? Muito bem. A barra atividades, como a gente falou, quando a gente abre o Classroom, a primeira coisa que aparece é a barra mural, né? A página mural. Quando a gente clicar aqui em atividades, vai aparecer os itens que foram postados, mas organizados por tópicos, tá? Então, as atividades de aula vão aparecer ali. Eu peguei um exemplo aqui de uma outra disciplina, mas hoje, né, como a gente viu, vai aparecer ali para nós atividades, aula 1 e 2 na parte da manhã, né? E aí vai aparecer as atividades sendo postadas, tá? Que vocês vão fazendo e a gente vai interagindo. Vai aparecer também na barra atividades outros elementos, tá? Aquele formuláriozinho de chamada que eu falei para vocês. Vai aparecer os slides do contrato pedagógico.
Esses slides que a gente está usando agora vão estar ali depois para vocês. Os slides de aula, os vídeos, né, tanto desse contrato pedagógico quanto das aulas, também vão estar ali por tópico, né, organizado na barra atividades, tá? Na barra atividades é onde aparece o trabalho disciplinar, que a gente já comentou, né, que vale 5 pontos, na N1, que é feito aqui no Classroom, pode fazer em dupla, trio ou grupo, mas cada um vai fazer o seu trabalho e entregar ele aqui. A entrega é individual, né, a realização pode ser feita em dupla, tá? Como falamos, clicou na barra atividade, procura o tópico trabalho disciplinar, 5 pontos na N1, clica ali, clica no arquivo, tá? Google Documentos. Esse arquivo é individual, cada aluno tem o seu. Então é ali que vocês vão colocar o nome de vocês, tem o cabeçalho, vão colocar o nome do professor, a data, resolver as questões. Depois de pronto as 4 questões, que são 4 cálculos, vocês vão procurar a caixinha entregar ou marcar como concluído e clicar nela para que eu receba o trabalho conforme vocês desenvolveram ali, tá? Feito o trabalho, corrijo, devolvo com a nota para vocês, certo, gente? Inclusive postei já, né, ali na barra atividades do Classroom o trabalho e postei também 2 arquivos, né? Um para quem está fazendo pelo celular, outro para quem está fazendo pelo computador, demonstrando ali onde vocês procuram essa caixinha de marcar como entregue depois que concluíram, né, uma atividade, tá? Dê uma olhada ali depois. Mostro aqui para vocês agora uma aba que aparece no perfil do professor, tá? Para vocês, isso não aparece, né? Mas eu mostro aqui para vocês verem como aparece para mim a realização das atividades, para mim poder atribuir a presença para vocês, né? E vejo o que fizeram para atribuir aquele ponto de participação, tá? Alice Rodrigues conectando agora. Bom dia, Alice. Pessoal, para mim, então, no meu perfil, aparece a lista do nome dos alunos da turma e vai aparecer para mim o status das atividades que foram atribuídas a vocês, tá? Então, vocês vão realizar as atividades, vão entregar. Quando entregarem, vai aparecer para mim que vocês já devolveram, né? Quando aparece o devolvido em verde, vocês fizeram a atividade e me devolveram, tá? Então, se refere, né, ao processo de estudo, processo de ensino-aprendizagem, mas se refere também ao ponto de participação e a presença de vocês. Se não fizer a atividade no dia, vai ficar pendente, né? Vai parecer que não fez uma atividade ou mais de uma. Se fizer uma atividade que ficou em atraso, vai aparecer devolvido igual, né? Dá para fazer uma atividade que ficou atrasada, ela aparece devolvida e aparece com a mensagem que foi devolvida fora do prazo, tá? Então, assim que eu verifico também a presença e a realização das atividades de cada aula, tá? Isso a gente tem no perfil do professor aí para verificar a realização das atividades e também presenças, tá? Como comentamos, sempre no início de cada aula é postado o link do Google Meet para nossa aula ao vivo, tá? Aula ao vivo, né? Vocês vão acessar sempre por esse canal oficial. Nunca entrem, né? Através de grupos de WhatsApp ou links de terceiros, né? O meio oficial para vocês acessarem a sala de aula no Classroom foi o meu convite, né? O convite foi enviado pelo e-mail institucional, né? Professor lá, luciano.silveira@qi.edu.br. Assim que vocês receberam o convite para acessar o Classroom. Receberam a instrução que para acessar a aula ao vivo, tinham que acessar o Classroom, pegar o link ali para poder participar dessa aula ao vivo. Esse é o meio oficial, tá? Coloco isso porque, já explico, né? Eu, por exemplo, eu tenho 3 turmas de matemática financeira. Eu tenho ali durante a semana, né? As turmas de terça e quinta da manhã da noite, e vocês no sábado. Outros professores também têm outras turmas de matemática financeira. E aí as turmas acabam criando grupos de WhatsApp, né? Aí um aluno sai de uma turma, vai para outra, entram alunos novos que estavam no primeiro ciclo, e o pessoal começa, né, a postar link, né, das turmas que saíram, das turmas que entraram, é uma confusão de link, daqui a pouco tem gente perdida, né, entrando e acessando, né, turmas que não faz parte. Então, não acessem links de aula, né, seja aula ao vivo ou do Classroom, né, por e-mails de terceiros, né, grupos de WhatsApp, né, enfim.
é sempre pelo canal oficial do professor. Vocês recebem as comunicações pelo e-mail do professor, né? O convite para o Classroom foi por ali, né? O link do Google Meet foi postado no Classroom. Vocês são sempre convidados, né, a participar de uma turma no Classroom, né, pela turma que foi formada lá na escola, né? A escola formou a turma, vocês estão matriculados na turma, né, e na intranet da escola aparece o número da turma e todos os alunos que estão matriculados naquela turma. Aparece ali o e-mail de vocês, o e-mail que vocês cadastraram na escola. Tá? Então, se vocês estão na turma, recebem o convite por e-mail, é porque vocês estão matriculados naquela turma, tá? Então, se receberam um convite, é porque estão nessa turma e esse é o canal oficial através do qual vocês vão acessar a turma para ter aula, tá? Assim é com todas as turmas, tá, gente? Fechamos aí a parte do contrato pedagógico, vamos entrar no conteúdo da manhã de hoje. Então, pergunto se ficou alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre o contrato pedagógico que vocês gostariam de fazer agora, antes da gente entrar no conteúdo da manhã. Professor, uma dúvida. O Sim, trabalho que tem lá do lado do site da QI e esse que o senhor vai postar no Classroom é o mesmo? Trabalho disciplinar? sim. Ah, tá. Obrigada. Já está postado, né? Como nós conversamos, o trabalho Tá. já está postado. E, e aí vocês não precisam baixar o trabalho, vocês não precisam anexar, enviar nada. Uhum. Já está ali, né? Só desenvolver ali conforme pede, conforme está ali e vale 5 pontos na N1, tá? Sim, tá bom então. Obrigada. Legal, obrigado. Então, gente, façam como a Vanessa, né? Tem uma dúvida, quer esclarecer alguma coisa, né? Façam a pergunta, não deixem passar, não fiquem tímidos, né? Se surgir depois, né, alguma questão aí, habilitem o microfone, façam a pergunta ou mandem pelo chat para a gente esclarecer, tá? Muito bem, gente. Então,